Olá, tudo bem? Graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para ministrar uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Hoje, o tema de hoje é sobre viver debaixo da bênção do Senhor. Olhe que coisa maravilhosa, não é? Viver debaixo da bênção de Deus. Eu quero que você saiba que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e para a minha vida, e que esse plano de Deus para nós é um plano extraordinário. E nesse plano que Deus deseja para mim e para você é que nós possamos viver debaixo da bênção dele, em todas as áreas da nossa vida. Viver fora da bênção não é o plano de Deus para ninguém. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então é claro que essa é a vontade de Deus para o seu povo. É a vontade de Deus que possamos viver debaixo da sua bênção. E você poderia me perguntar assim: mas pastor Jairzinho, e o que não seria viver debaixo da bênção? Não viver debaixo da bênção é ter uma vida com faltas, é ter uma vida de enfermidade, é viver endividado, é viver com problemas no casamento, é viver com problemas na sua família, é viver sem paz, é viver infeliz, é viver financeiramente quebrado, é viver na miséria, na pobreza. Isso é viver sem a bênção de Deus, porque a bênção de Deus, ela nos torna completo em todas as áreas. Então, o propósito de Deus é que possamos viver debaixo da sua bênção. Quando a gente olha para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente sempre vai ver Deus proporcionando para aqueles que temem, que servem a Ele, uma vida bem-sucedida e abençoada em todas as áreas. Foi assim no Éden. Quando Deus criou o jardim do Éden, Deus não colocou Adão lá e colocou Eva e disse assim: agora se vire. Não, Deus proporcionou tudo para eles. Colocou eles num lugar maravilhoso, num lugar de ampla prosperidade, mostrando que eles poderiam usufruir de tudo naquele lugar e ainda mais tendo a comunhão com Deus, algo diário para eles. Mas por causa do pecado, Adão perdeu essa plenitude da bênção de Deus sobre a vida dele. E desde então o homem passou a viver para poder lutar, sobreviver, para poder ter saúde, para ter felicidade, para ter paz, para ter uma vida financeira estável, confortável. O homem então passou agora a ter uma vida de muito sacrifício para poder ter a bênção de Deus. Mas isso foi até Jesus, porque Jesus Cristo, ele, assim como Adão perdeu a plenitude da bênção de Deus, Jesus trouxe de volta esse caminho, essa abertura para a bênção do Senhor sobre todo aquele que crê e confia nele. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Jesus, ele foi maldição por nós em nosso lugar. Ele sofreu a maldição quando ele foi colocado no madeiro. Gálatas 3,13 diz que ele sofreu a maldição em nosso lugar para que nós pudéssemos receber da bênção de Deus. Então Jesus, ele foi maldito em nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele recebeu o castigo, ele recebeu a humilhação, ele levou a afronta, ele levou a pobreza e a miséria. Ele levou a nossa pobreza. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que vocês não conhecem a graça do Senhor Jesus,
que sendo rico se fez pobre, para que por meio da sua pobreza vocês os tornassem ricos? Quando Jesus se fez pobre por nós? Quando ele estava naquela cruz, ele estava na mais alta condição de pobreza, mas ali ele estava sendo o nosso substituto, ele estava levando a pobreza para nos tornar ricos, completos, supridos em Deus. Então Jesus, ele abriu de volta esse caminho. Por isso que em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, é como se fosse um guarda-chuva. Quando você está em Cristo, você está debaixo desse guarda-chuva, dessa proteção, e você não se molha. Mas se você se afasta do guarda-chuva, você vai acabar se molhando. A mesma coisa é com a bênção de Deus. A bênção de Deus para a sua vida está em você, está em Cristo Jesus, submisso à palavra dele, aos princípios da palavra dele. E quando você pratica os princípios da palavra, você passa a usufruir das bênçãos que ele oferece para todas as áreas da vida. Bênção para o seu casamento, bênção para a sua área financeira, bênção para a sua saúde, bênção para os seus negócios, bênção para os seus filhos, bênção para o seu casamento, na sua vida a dois, bênção para o ministério, bênção para aquilo que você faz, para aquilo que você é, bênção do bem-estar para você em todas as áreas. E a Bíblia diz, em Provérbios também, lá no capítulo 10, no versículo 22, diz assim que a bênção do Senhor, ela traz riqueza, ela promove riqueza. Riqueza é aumento, ela promove bem-estar, ela promove satisfação e ela não permite que a tristeza a acompanhe. Ou seja, a bênção de Deus, ela não vem com dores para nós. Tem pessoas que pensam que não, que para você usufruir da bênção de Deus, você precisa primeiro sofrer. Não, Jesus já sofreu por mim e por você. Ele já levou as nossas maldições, ele já levou a nossa culpa. E o que foi que ele deixou então? Ele deixou a bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, você não pode aceitar uma vida aquém da altura do que Jesus fez por mim e por você. Você não pode viver à margem do que ele já fez por mim e por você. Você não pode aceitar doença e enfermidade no seu corpo. Não, pastor, não. Por quê? Porque Jesus já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Você não pode aceitar a pobreza reinando em sua vida, o desemprego, não, não. Mas por quê, pastor? Porque Jesus veio para mim dar vida e vida em abundância. Você não pode aceitar uma vida de família, à base de familiar, à base de contendas e de problemas, de discussões, de conflito, não. Não, por quê? Porque Jesus, ele é o nosso Redentor. Ele veio para restaurar a nossa casa e para restaurar a nossa família e para nos proporcionar uma vida de paz. Paz nele, sim, para termos uma vida de paz. Então, nós temos um caminho para podermos viver debaixo da bênção de Deus. A bênção de Deus em todas as áreas. E quando você está em Cristo, quando você está vivendo debaixo dos princípios da palavra de Deus, praticando os princípios em todas as áreas, porque a vida com Deus não é uma vida onde você usufrui das bênçãos no automático, não. Você precisa fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Se submeter à palavra e praticar os princípios da palavra de Deus para todas as áreas da vida. A Bíblia aponta os princípios da palavra. Se você quer ter uma vida longa, diz a Bíblia, honre o teu pai e a tua mãe para que você viva muitos anos de vida. Salmo 91:16 diz, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então isso é automático, porque Deus promete que vai nos proporcionar a vida longa. E se você não honrar o seu pai e a sua mãe, você vai alcançar a vida longa? Não vai. Mesmo Deus tendo prometido para você a longevidade. Mas quando você se submete à palavra, praticando o princípio que diz, honre o seu pai e a sua mãe, para que você viva
muitos anos de vida e tudo lhe ocorra bem, então você usufrui a bênção da longevidade. Então esse é o plano de Deus. Então Jesus já veio para levar as nossas doenças e as nossas enfermidades. Essa é uma realidade para mim e para você. Agora, isso se implica em dizer que automaticamente, se você comer qualquer coisa, se você não tomar conta da sua saúde, se você não fizer atividade física, se você não se cuidar, você poderá viver em saúde? Não, vai ter problema na saúde. Por quê? É a vontade de Deus? Não. Qual é a vontade de Deus? Que você tenha saúde. Essa é a vontade de Deus. Em 3 João, versículo 2, diz bem assim: amado, desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a sua alma. Então, a vontade de Deus para mim e para você é que nós possamos viver debaixo da bênção, da saúde. Mas para alcançar isso, qual é a minha parte? Praticando os princípios da palavra de Deus e se cuidando, não é? Eu costumo sempre fazer atividade física. Eu corro um dia sim e outro não, em média 12 quilômetros de atividade física. É o que eu faço, um dia sim e outro não. Às vezes eu corro 2 dias seguidos, mas não é o normal. O normal é 3 ou 4 vezes por semana, 12 quilômetros a cada dia de atividade física. Esses dias está chovendo, então eu não levanto da minha cama, quente, né, no calor, ali naquele quentinho, no aconchego com a minha amada, para sair para correr 5h30 da manhã debaixo de chuva. Se eu fizer isso, logicamente eu vou gripar. Por quê? Porque eu estou quebrando um princípio de uma lei natural. Então eu não faço isso. Então, se está chovendo, o meu corpo está quente, eu não vou fazer atividade física debaixo da chuva. Agora, eu posso sair de casa, como já fui vários dias ultimamente, e não está chovendo. E eu então vou fazer atividade física. E de repente começa a chover. E agora? Eu vou adoecer? Não. Por quê? Porque o meu corpo agora já está preparado, eu já estou em uma ótima condição, então eu posso fazer a minha atividade física, e assim tenho feito desde o mês, já tem 3 ou 4 anos que eu faço, durante vários tempos de inverno. Então eu procuro respeitar essa lei natural, e dessa forma eu posso dizer para vocês que eu vivo em saúde plena. É raro o dia, a semana ou o mês em que eu tenho problemas de saúde. Então, o que é que isso faz? Isso não é um automático, viver na bênção da saúde. Existe a minha parte, com a minha alimentação saudável, balanceada. Eu sempre faço uso, diariamente eu tomo um limão, né, espremo o limão com água, então isso ajuda a minha imunidade, e assim eu cuido da minha saúde. Então eu procuro manter o peso sobre um limite considerável, bom para o meu corpo, faço exames regularmente. Então viver debaixo da bênção requer da nossa parte praticar os princípios da palavra de Deus e até mesmo princípios naturais. E é claro que muitos princípios da palavra de Deus estão inseridos na própria lei da natureza. Como, por exemplo, se você quer viver uma vida financeiramente próspera, não há como você usufruir de prosperidade financeira sem praticar o princípio da semeadura, de plantar, de abençoar pessoas. Não é automático você usufruir de tudo aquilo que Deus tem para você na área financeira, mas se você submete à palavra e pratica os princípios da palavra, você acaba vivendo debaixo da bênção de Deus na área financeira. E eu quero dizer para você algo que eu estava lendo ainda hoje, num livro que eu estou estudando sobre prosperidade, de um autor chamado Derek Walker, e ele faz um comentário dizendo bem assim, em um dos seus capítulos, ele diz bem assim, que é melhor vivermos debaixo da bênção na área financeira do que debaixo do milagre. Porque o milagre é uma suspensão, é uma intervenção sobrenatural de Deus em alguma lei natural. E ele diz bem assim, que normalmente quando Deus intervém com um milagre em nossa vida financeira, é porque estamos em uma crise. Mas quando nós vivemos debaixo da bênção de Deus em nossa vida financeira, é porque nós estamos praticando os princípios da palavra e os princípios naturais que o próprio Deus estabeleceu. Então, quando nós andamos de acordo com a palavra, praticando os princípios da palavra, nós acabamos vivendo debaixo da bênção.
Então eu não quero ter uma vida debaixo de milagres, eu quero ter uma vida debaixo da bênção de Deus sobre a minha vida. A mesma coisa para o casamento, para uma vida familiar bem sucedida. Como ter, pastor, uma vida familiar? As pessoas me perguntam, né? Vocês tiveram problemas com os seus filhos na adolescência? Hoje nós temos 2 homens, um com 25 anos e o Felipe vai fazer em setembro 22 anos. Eu digo para elas, não tivemos problemas. Por quê? Porque desde cedo nós procuramos estudar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus, e Sandra teve um papel fundamental nisso na vida deles. Sandra sempre foi aquela mãe que estava ali acompanhando com a palavra, ministrando, dormindo tarde, conversando, investindo tempo com eles. E hoje nós colhemos na nossa vida familiar, uma vida familiar equilibrada. Mas isso não quer dizer que a gente não faça hoje mais nada. Não, hoje continuamos orando. Agora mesmo estamos estudando em família um livro chamado Segundo o Plano de Deus. Uma vez por semana a gente senta e estuda junto esse livro em um tempo de oração maravilhoso em família. Então, para todas as áreas da vida, Deus tem princípios na palavra. E quando nós nos submetemos aos princípios da palavra, quando decidimos andar na palavra, a bênção de Deus, que já é nossa, ela começa a escorrer por toda a nossa vida. Ela começa a escorrer por todas as áreas da nossa vida. E aonde você já tinha a bênção de Deus sobre a sua vida, quando você se submete à palavra, começa a haver aumento, começa a haver melhora. E é isso que eu quero hoje declarar sobre a sua vida, que você vai ter uma vida em Deus tão abençoada, como ele disse para Abraão em Gênesis capítulo 12. Deus disse bem assim para Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, porque eu te abençoarei e farei de você uma bênção para todas as nações da terra. E você vai viver uma bênção, vai viver debaixo da bênção de Deus de uma forma tão intensa que você não vai ser somente abençoado, você vai se tornar uma bênção maior do que o que você já é em Deus. Você vai se tornar um abençoador, você vai ser uma bênção para outras pessoas, vai promover alívio, vai promover graça, vai abençoar pessoas com sabedoria, com conselho, com orientação, vai poder abençoar pessoas financeiramente, vai poder abençoar pessoas sendo canal para que elas consigam emprego, vai poder ser a bênção para pessoas em matéria de casamento, em matéria de filhos, ou seja, aquilo que você já era uma bênção, Deus vai lhe tornar uma bênção maior ainda. Isso é possível, Senhor? Pastor Jair, sim, é possível. Lembra o que Deus disse lá em Números capítulo 23, quando o rei Balaque chamou o profeta Balaão para amaldiçoar os israelitas? O que foi que Deus disse para Balaão? Deus disse bem assim: Balaão, eu não posso amaldiçoar quem eu já abençoei. Então você não vai amaldiçoar, você vai agora abençoá-los. Mas eles já eram abençoados. Mas agora Deus estava tornando eles mais abençoados ainda. E olhe que os hebreus estavam lá caminhando pela terra, pelo deserto, nem sabiam eles o que estava acontecendo. Eles fazendo a vida deles normal e Deus usando o profeta Balaão para poder abençoá-los. E assim vai ser na sua vida. Deus vai levantar pessoas para lhe abençoar de uma maneira extraordinária. Você não vai deixar nem pensando em algumas situações e Deus já vai estar movimentando pessoas para poder abençoar você, para que você se torne mais abençoado do que aquilo que você já é. Essa é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Viva diariamente debaixo da bênção do Senhor. Seja um instrumento da sua bênção todos os dias da sua vida. Quando você levantar, quando você acordar, já comece a pensar: quem eu vou abençoar hoje? Eu quero ser um instrumento de Deus hoje para alguém. Em alguma área, eu quero hoje abençoar alguém. E você vai ver Deus tornando a sua vida muito mais abençoada do que aquilo que você já é em Cristo Jesus, conforme Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz:
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já é abençoado e vai a cada dia se tornar uma bênção ainda, uma bênção maior para outras pessoas. Tenha um maravilhoso dia em nome de Jesus. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essa palavra se torne uma verdade para aquelas pessoas que nos ouvem e nos acompanham, em nome de Jesus. Que aonde havia alguma área desajustada na vida delas, que elas possam entrar debaixo dos princípios da Tua Palavra e viverem debaixo da bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Continue nos acompanhando no nosso canal aqui no YouTube. Tem muitas ministrações já gravadas. Assista, seja edificado cada vez mais, em nome de Jesus. Um grande abraço.